Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de terça-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Meu amigo, já peço para você que está chegando aqui no canal agora para deixar o seu like e para se inscrever. O like é muito importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos e a sua inscrição é muito importante para o canal continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? Deixa seu like, se inscreva e vamos falar do nosso gigante da colina aqui, porque tem notícia importante sobre zagueiro, Vasco se movimentando para comprar o zagueiro Carlos Cuesta, né? Que está no Vasco por empréstimo, mas o Vasco quer adquirir o jogador em definitivo. Tem uma ótima notícia sobre Cauã Barros, que será relacionado, né, para o jogo contra o Botafogo amanhã. Ele era dúvida, né? Saiu lesionado no jogo contra o São Paulo, tinha virado dúvida, mas Cauã Barros vai para essa partida, uma notícia muito boa. Vamos falar sobre os desfalques, né, que o Vasco vai ter para esse jogo, incluindo o Paulo Henrique, que está fora dessa partida. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Eu sei que você já deixou o like e já se inscreveu, mas se não deixou, faça isso agora. A vinheta rodou. Meu amigo, você sabia que você pode se hidratar com a mesma água dos jogadores do Vasco? Isso mesmo, beber a mesma água que os jogadores do Vasco usam nos treinamentos, no dia a dia do CT. É a OA Água, que também é parceira aqui do nosso canal. E é uma água diferente, tá? Essa aqui, por exemplo, ela é adicionada de sais, ou seja, te ajuda na recuperação, te ajuda a manter hidratado por mais tempo. Enfim, você deve estar pensando, Juninho, mas essa água aí de gente chique, água de jogador, deve ser caro. Não, é um preço bem acessível. Confere só no link que está aqui na descrição desse vídeo. E ainda tem o nosso cupom Juninho20 que vai te dar um desconto maneiraço para você comprar. E é baratinho, tá? Mesmo preço da água que tu compra aí no mercado aí, da garrafinha. Pô, vai lá, experimente que vai ser muito bacana. E você ainda vai tirar aquela onda, né? De beber a mesma água que o Verrete bebe, que o Coutinho bebe, que o PH bebe, que o Léo Jardim bebe. Pô, maneiro demais para tirar aquela ondinha também. Então, ó, use o cupom Juninho20 para você ganhar o desconto. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto. Bom, meus amigos, vamos começar falando sobre o zagueiro Carlos Cuesta. O futuro do zagueiro Carlos Cuesta já está começando a ser definido. O Vasco tem o desejo de manter o defensor colombiano em definitivo após o período de empréstimo dele aqui no Vasco da Gama. As negociações devem avançar até o fim dessa temporada, de acordo com a imprensa turca. Lá na Turquia, né, já que o jogador pertence ao Galatasaray, lá na Turquia, a notícia é que o Vasco já começou a se movimentar para adquirir o Carlos Cuesta em definitivo. O Vasco deve avançar com uma proposta de compra, né, pelo jogador junto aos turcos. Vamos aguardar, né? Mas eu acho que, cara, o Carlos Cuesta se tornou um jogador fundamental, né, desse time do Vasco. Eu não consigo imaginar o Vasco sem o Carlos Cuesta. É um cara que eleva muito o nível do sistema defensivo do Vasco da Gama e ele tem sim que permanecer. Vale o esforço para o Carlos Cuesta ficar e acho que a diretoria vai sim fazer esse esforço, né, para manter o jogador. Não vejo, né, o Carlos Cuesta indo embora do Vascão. Mas é uma ótima notícia, né, e tomara que aí até o final da temporada o Vasco consiga sacramentar a permanência do Carlos Cuesta, que está no Vasco por empréstimo, mas tem a cláusula lá também de compra que o Vasco pode exercer e o jogador deve permanecer no Gigante da Colina. Uma outra notícia muito boa é sobre o volante Cauã Barros. Informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. O volante Cauã Barros foi incluído na lista de relação, né, dos jogadores para a partida contra o Botafogo. Ou seja, ele foi relacionado para o jogo contra o Botafogo. Apesar do pouco tempo de recuperação, depois da lesão sofrida contra o São Paulo, o jogador foi liberado para esse jogo. E tem duas surpresas nessa lista, tá? 2 jogadores que não vinham sendo relacionados, mas que foram relacionados para essa partida. Leandrinho e Paulinho são as novidades nos lugares ali de Nuno e Paulo Henrique, né, que estão ausentes por suspensão. Em breve, informações sobre a possível escalação.
quando eu falo aqui que Leandrinho e Paulinho são novidades, não significa que eles vão já no time titular, né? Não, foram relacionados, né? Estão ali como opção, não devem começar como titular, é claro que não, já que vem jogando muito pouco, mas voltam aí para a lista de relacionados do Vascão. E aí, uma boa notícia, né, essa do Cauã Barros, tomara que ele tenha condições aí de jogar os 90 minutos, porque é um jogador muito importante, e uma notícia bacana também de ver Leandrinho e Paulinho voltando à lista de relacionados. Bom, e agora coloquei essa camisa lindíssima aqui do Vasco, de raiz portuguesa, para falar da Você Português. Se você, assim como o Vasco da Gama, seu clube do coração, também tem origem portuguesa, você pode ter direito à cidadania, sabia? Bom, talvez você tenha origem portuguesa e nem saiba. É aí que entra a Você Português. Dá uma pesquisada no seu sobrenome. Se o seu sobrenome tem origem portuguesa, italiana ou espanhola, você pode ter direito à cidadania e a Você Português te ajuda a conquistar o seu direito. A Você Português é um escritório especializado em cidadania portuguesa, espanhola e italiana e já atendeu mais de 4.000 famílias com 100% de aprovação nos seus processos. E o melhor, a análise inicial do seu caso é totalmente de graça. Se você conseguir a cidadania, você e sua família podem morar, trabalhar ou estudar legalmente em qualquer país da União Europeia. Isso significa abrir portas para um novo futuro sem abrir mão das suas raízes. Bom, o QR Code está aparecendo na sua tela e tem o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode solicitar a análise inicial do seu caso totalmente de graça. Procure a Você Português. Bom, e como eu falei anteriormente, o Vasco terá 2 desfalques muito importantes, né, para essa partida. Primeiro, o lateral direito Paulo Henrique. Paulo Henrique, que até foi mal no último jogo, mas enfim, tem muita moral com a torcida. Ele foi suspenso por conta do 3º cartão amarelo, levou amarelo inclusive no lance do pênalti, né, que ele fez. E o Nuno Moreira também está suspenso para esse jogo, também pelo 3º cartão amarelo. O Nuno Moreira vai ser a primeira partida que ele desfalca o Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco ainda não jogou sem o Nuno no Campeonato Brasileiro, jogador também muito importante aí para o Gigante da Colina. A tendência é que Puma Rodrigues seja titular na lateral direita e o ataque tem uma modificação ali, né? O Vasco deve jogar com Ryan pela ponta, o Andrés Gomes na outra ponta e o Verratti centralizado. Acho que o Verratti será titular nesse jogo contra o Botafogo. Mas vamos aguardar a escalação oficial, né? Ou pelo menos a especulação aí depois do último treinamento. Para encerrar esse vídeo, Ancelotti ontem convocou, né, o Paulo Henrique, já foi assunto aqui no canal, o PH convocado, e ele elogiou bastante, né, o Paulo Henrique. Abre aspas aqui para o Ancelotti. Paulo Henrique foi muito bem na primeira convocação e acho que ele merece estar aqui mais uma vez. No jogo contra o São Paulo ele fez uma boa partida. Fecha aspas. Ancelotti até elogiou a partida do PH, ele que foi bem criticado, né, pelo torcedor do Vasco. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!